www.cruzeirofm.com.br. Jornal da Cruzeiro. Jornal da Cruzeiro. A voz da notícia. Mãos à obra. Apoio Cultural. Seconce Regional Sorocaba. O serviço social da construção. A construção a serviço da saúde. 7h39. Olha, se a gente falasse aqui o que abordasse o início da entrevista aqui, já dava um assunto também para o nosso jornal, para o nosso quadro Mãos à Obra, que hoje recebe aqui nos estúdios da Cruzeiro FM a enfermeira do Seconce Sorocaba, Liliane Torres. E o pior é que a gente fala de outros assuntos que não estão na pauta, sim, né? Mas faz parte também. Até porque a Liliane Torres também já é sócia praticamente aqui da nossa Cruzeiro FM. Mãe do Otávio, né? Que está acompanhando, que acompanha sempre, né, Liliane? Tudo bem? Bom dia. Bom dia, gente. É um prazer estar aqui mais uma vez. A Otávio é fã de vocês também. Então vou mandar um beijo pro Otávio, né? Um abraço para você, Otávio. Obrigado pela audiência de sempre, né? E quando estiver indo para a escola, manda se encontrar trânsito por aí, Otávio. Manda mensagem de trânsito, seja o repórter Mirim aqui da Cruzeiro FM, falando aí se tem trânsito, se está difícil, se o semáforo está piscando. Manda pra gente aqui. Ele vai adorar. Com certeza. Mas a Liliane está aqui pra gente falar sobre o Setembro Amarelo, né? Esse mês de conscientização, com relação principalmente à prevenção, o suicídio também, né? Sim. A questão da saúde mental. Porque mais de 700 mil pessoas já perdem a vida para o suicídio a cada ano no mundo inteiro, sendo que 77% dos casos acontecem em países de média ou baixa renda. São números que chamam a atenção, divulgados pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. E é um trabalho muito importante, o Seconce sempre tratando das questões da saúde, aborda, é claro, o Setembro Amarelo também como algo fundamental entre os colaboradores da construção civil, né, Liliane? Sim, faz parte, né, da nossa abordagem, e em setembro, em especial, que é o mês que todos param para falar desse tema, uma vez que quando várias pessoas ao mesmo tempo falando, aquilo fica mais focado dentro da pessoa e ele começa a olhar, né, para ele, a pessoa começa a olhar para o próximo e com isso começa a identificar sinais, sintomas. Então, dentro da construção civil, a gente vê várias situações e um tempo atrás até comentei com a minha gerente, eu falei, olha, hoje eu sempre chego um pouco mais cedo e antes de começar as palestras, que a gente está todo mês lá com eles, eu comecei a observar um pessoal no canto, brincando. Oh, você, olha ele aqui, enfermeira, tá usando todo o dinheiro dele no jogo do bichinho tal. Tá, aí a gente viu isso uma vez, viu isso outra. E a gente começou a ter um olhar também para esse lado, né? E quando chegou o Setembro Amarelo, hoje a gente conta com uma psicóloga dentro do Seconce, a doutora Jéssica, que neste momento está dentro da construção civil, palestrando nesse exato momento. Então ela também está indo para os canteiros, também está fazendo esse trabalho de conscientização, mas principalmente ela está lá para cuidar dos nossos colaboradores, cuidar dos nossos pacientes com um olhar todo especial, porque a gente sabe que o que leva ao suicídio é a depressão, que é uma doença, né? E que está cada vez mais presente. E não é algo assim, antigamente não existia. Existia, mas hoje as pessoas conseguem identificar melhor. Porque, em muitos casos, o ponto final do suicídio, da depressão é o suicídio. E isso, hoje em dia, é o que a gente está lutando, está batalhando para levar a consciência para a pessoa se identificar e também identificar o próximo, porque, às vezes, quem está precisando de ajuda está do meu lado. E uma simples brincadeira, uma simples frase pode ser a gota d'água para que isso aconteça de fato. Quem se suicida, quem se mata, ele está tentando acabar com um problema. Ele acha que a morte é a solução para aquilo. Em especial, hoje a gente vem trazendo, né, o tema das bets, dos jogos digitais, que os jogos sempre existiu. Né? Se a gente for ver lá na Grécia Antiga, os jogos já existiam. A nossa infância, né, muitas vezes foi feita por competição, por jogos. Hoje em dia a gente tem uma preocupação muito grande com as crianças, por quê? Eles não vão jogar dinheiro porque eles não têm. Mas ele entra lá no jogo X. Ele já pode comprar uma figurinha, um poder. Então ali ele já começa a entender que para ele conseguir aquele determinado poder, ele vai ter que jogar tanto. Então, isso já começa a ser embutido nas nossas crianças. A gente já precisa começar a fazer um trabalho. Porque quando isso vai para a idade adulta, é o que está acontecendo hoje.
muitos estão apostando dinheiro, né? E esses jogos desses bichinhos, a gente não vai divulgar nenhum aqui, Tá bom. né? Mas esses bichinhos, esses animaizinhos, eles fazem o quê? A pessoa, no começo, vai lá, se cadastra, de imediato já ganha R$50, só que ele não vai conseguir sacar, ele vai ter que ficar um período e ele vai ficar jogando. E aí já vem, nesse momento, ele começa a liberar uma substância dentro do cérebro chamada dopamina, uma das substâncias. Essa substância é a mesma substância que quando uma pessoa faz uso, por exemplo, de cocaína, ela vai liberar também. Ela vai ter aquela mesma emoção, principalmente na hora que ela ganhar. Então, esse cérebro, ele vai se acostumar com aquele pseudo-poder, e aí é onde começa o vício. Então, se a gente partir da premissa que essa pessoa, ela está tendo essa liberação de hormônio, ela está tendo um cérebro, o cérebro não vai diferenciar o que está fazendo aquela substância ser gerada. Então, aí é onde começa o vício realmente, é um vício real, que hoje em dia a gente chama de ludopatia, que é o vício nos jogos, né? E isso está sendo embutido através principalmente do quê? Dos influencers. Ah, se você entra lá, você admira o cara e ele está jogando. Lógico, o login dele é diferente do seu. Ele vai jogar, ele vai ganhar. E ele vai mostrar ali, olha aqui a minha conta, ele vai ganhar. E a pessoa do outro lado da tela, ele vai naquela emoção e às vezes ele vai ganhar também. Não o mesmo valor do influencer. Isso está fazendo que algumas pessoas invistam pesado, né, no decorrer do mês, e ele está se afundando em dívidas. Liliane, o quanto as redes sociais, principalmente nesse ponto que você fala, porque se você tem um influencer, você, obviamente, o caminho é por um portal de uma mídia social, de uma rede social. O quanto essas redes sociais e a autocomparação ou a comparação, eu me comparar com o André, que se compara com o Fábio, que se compara... Essa comparação, ela é prejudicial e ela pode trazer risco, aí esses riscos para levar às vias de fato, vamos dizer assim. O que aquele influencer, aquela pessoa, ela tem uma realidade. O que ela vai ganhar ali na hora já é pré-combinado. Eu que estou aqui do outro lado, a minha realidade é outra, a minha parte financeira é outra, e o algoritmo entende, né, o que eu estou procurando. É lógico que ali naquela bancada, digamos assim, ele não vai proporcionar para que aquela pessoa ganhe. A gente sabe disso, né? É 50-50. Como, por exemplo, num jogo de futebol. Né? Antigamente, até que tudo bem. Hoje em dia, a gente já também não sabe. Vai jogar vamos pegar aqui. Vai vir o Corinthians jogar com o nosso São Bento. Qual a probabilidade do time do São Bento ganhar do Corinthians? Um time que está ali, com alta performance. Existe uma probabilidade? Existe, mas a gente sabe que não é tão grande, por conta de tudo que a gente já acompanha. Essa pessoa que está do outro lado da tela, ela se equipara àquele influencer. Então, dentro do cérebro dela, ela vê a probabilidade, ela vê a chance. E o que está acontecendo? Principalmente a classe menos favorecida é que está sendo prejudicada com esses jogos. Dados mostram que no ano passado 6% do PIB foi só para jogos. E se você pegar isso, 20%, da onde veio esse dinheiro? Do Bolsa Auxílio. Então, as pessoas menos favorecidas, elas estão usando aquela bolsa que era para comprar o alimento, que é para pagar uma conta de luz, comprar uma vestimenta, ela está utilizando para jogar, naquela intenção de, eu vou conseguir. Né? Aí ele perde, e aí para recuperar ele quer jogar para ele perder. Então, hoje, se a gente for fazer pesquisas, a gente vai ver que muitas pessoas estão perdendo casas, estão perdendo carros, e aí é onde vem a depressão. E em muitos casos, dados estatísticos também mostram que muitos desses jogadores já têm algum tipo de vício, como, por exemplo, o alcoolismo ou a droga. Então, o viciado em álcool ou droga, ele se droga, ele usa cocaína, ele usa o crack, vai e joga. Ele usa a substância, vai e joga. E até ele conseguir identificar, ou a família identificar tudo isso, às vezes já é tarde. Por isso que pode acontecer o suicídio.
Nesse caso, Liliane, essa palestra acaba sendo fundamental porque, é lógico, as pessoas também acabam interagindo e tendo acesso a esses jogos. Acaba sendo, entre aspas, divertido em um determinado momento, mas é preocupante. Então, falar um pouquinho mais sobre essa palestra, então, e principalmente, né, a forma que o SECONS pretende conduzir esse trabalho de orientação aos colaboradores da construção civil. O que é importante nisso tudo é a pessoa conseguir, né, identificar, ou o familiar identificar. Por isso que nós estamos aí presente nas obras. A gente também oferece essa palestra dentro, a gente vai ter agora na quinta-feira, dia 25, às 15 horas, a doutora Renata Rangel, que é uma advogada, com foco, né, em profissionais de liderança, em profissionais do recursos humanos. Por quê? As nossas empresas, elas precisam estar preparadas e essas palestras elas precisam ser focadas na identificação desses sinais e sintomas, porque a ludopatia, hoje em dia, ela entra como uma doença mental. Então, esse colaborador, muitas vezes, ele vai precisar ser afastado das suas atividades laborais. Ele vai precisar de um tratamento, ele vai precisar de um acompanhamento terapêutico. Então, a gente está dentro das obras, está dentro do canteiro para proporcionar esse esclarecimento e esse atendimento também. Hoje, essa questão financeira, ela é um caso que é um dos casos, né, que pode levar a pessoa ao suicídio, lembrando, né, do Setembro Amarelo, porque a crise financeira, a pessoa vai se afundando, vai comprometendo os bens da família e aonde ela começa a ter dificuldade no trabalho, dificuldade no dia a dia. Então, por isso que a gente oferta tanto essa parte de assistência com a psicóloga, nós também temos os nossos médicos, porque muitas vezes ela vai ter que abrir mão de tomar alguma medicação e para isso a gente tem à disposição dos nossos colaboradores, os nossos médicos que vão estar acompanhando e de repente precisando receitar alguma medicação e a nossa psicóloga para poder fazer a parte da terapia. Agora, dentro das instituições é de extrema importância, né? Esse olhar para esse funcionário, porque hoje o colaborador, ele está lá no horário de almoço, na hora de descanso, ele não tem o dinheiro. Ele entra no aplicativo da carteira de trabalho digital, ele faz um empréstimo. Com aquele empréstimo, em vez dele... peraí, deixa eu ver, eu estou com a conta de energia atrasada, eu vou pagar, eu preciso fazer uma compra para minha família, eu vou... Não, ele vai apostar, porque ele quer recuperar o que ele perdeu. Isso é muito sério, sem dúvida alguma, importantíssimo, ainda mais nesse Setembro Amarelo, visando a saúde emocional, essa questão das bets, jogos de azar aí, jogos online, é algo que precisa realmente ter uma atenção redobrada. Eu queria agradecer a participação da Liliane Torres, enfermeira do SECONS Sorocaba, trazendo essa informação importante, assunto importantíssimo a ser abordado na palestra Falar de Dinheiro no Trabalho é Cuidar da Saúde Mental. Reforçando mais uma vez, dia 25 de setembro, às 15 horas, na Regional Sorocaba do SECONS. Lembrando que ela está situada na Avenida General Osório, altura do número 391. O telefone é o 15 3042 1840 ou também mais informações pelo e-mail secons.sorocaba@secons-sp.org.br. Liliane, obrigado mais uma vez pela participação. Mande um abraço pro Otávio, viu? Mando sim, obrigada. Esse é o quadro Mãos à Obra, o espaço do SECONS dentro do nosso Jornal da Cruzeiro. Jornal da Cruzeiro. Jornalismo sério, responsável, formador de opinião. A Mimed informa a hora certa na Cruzeiro FM. Agora, 7h53. A Mimed.